everyone, you're welcome. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Eu sou a teacher Fernanda Gurgel, vamos estar juntos mais uma vez. E antes de começar a nossa aula, vamos dar uma checada no nosso conteúdo. Let's go! Então, a aula de número 2, o objeto de conhecimento é a diversidade linguística e semiótica nos diferentes contextos e o nosso detalhamento, o uso de textos diversos em língua inglesa presentes nas variadas mídias. Então, esse é o conteúdo da aula. Pay attention, preste bastante atenção. Let's go! So, let's start the class talking about our country. Vamos começar a aula falando do nosso país. Nós temos aí o nosso mapa, o mapa do Brasil, e vocês podem observar esses balõezinhos aí nas diferentes regiões com várias palavras que fazem parte da linguagem dessa região, né? E vocês podem ver que muda, né? Que há uma variação aí muito grande de acordo com o local onde está aí sinalizado, né? Nós temos o Tchê, só na região do Amazonas, e várias outras expressões espalhadas aí pelo país. E qual é o nome desse fenômeno, né? Porque é uma língua, mas diversos modos de falar, dependendo de onde esteja acontecendo o diálogo, a conversa, a leitura. E qual é o nome, então, desse fenômeno que acontece não só na língua portuguesa, mas em todas as línguas faladas ao redor do mundo? Vamos ver agora. Isso se chama variação linguística, né? Essa variação que faz com que as palavras mudem de acordo com a região, de acordo com a idade de quem está falando. E ela se chama assim, então, né? Variação linguística. Ela pode acontecer por conta da mudança geográfica, como nós sinalizamos aí no mapa, né? Vocês viram que diferentes regiões, diferentes modos de falar, às vezes a mesma coisa é chamada de palavras diferentes, dependendo de onde esteja sendo falado, né? E também acontece pela variação histórica. Como é que acontece isso? Palavras que eram faladas antigamente, hoje não são mais faladas, não são mais usadas, ou palavras que foram sendo diminuídas, abreviadas. Isso também é uma variação linguística, também acontece no nosso idioma, mas também em outros idiomas, e mais para frente nós vamos falar sobre isso. Também pode acontecer essa variação linguística por conta do aspecto social, onde está sendo falado, por quem está sendo falado, e um aspecto muito importante é se o ambiente é formal ou informal. Você não fala do mesmo jeito, né, no trabalho, em casa, numa roda de amigos. Então, isso também é uma variação linguística, uma adaptação aí da fala, dependendo do contexto. Então, vamos revisar aqui. Nós vimos que a variação linguística, entre vários aspectos, ela pode se dar aí de maneira geográfica, histórica, né? Geográfica, como nós vimos ali no mapa, histórica, as palavras que vão se perdendo ou diminuindo, mudando, ganhando novos significados ao passar do tempo. Social, por quem está falando, qual é o grupo, qual é a idade de quem está falando, pode sofrer mudanças, né? As palavras, a linguagem. E também colocamos aqui o formal e informal. Você fala de um jeito numa entrevista de emprego, de um jeito quando está com seus amigos, quando está em casa, com o chefe. Então, isso também é uma variação linguística. E agora nós vamos ler um texto aqui juntos sobre isso, sobre essa variação, mas agora falando da língua inglesa, porque vocês viram que eu falei que essa variação acontece em todos os idiomas. Então, nós vamos falar agora do nosso querido English language, ok? Let's go! Então, eu quero primeiro que vocês deem uma olhada aí nas palavrinhas que parecem com a língua portuguesa, que nós chamamos de cognata, né? Aquelas palavras que se escrevem muito parecido com a língua portuguesa, e por isso a gente consegue meio que adivinhar o significado. Nós vamos ler aqui o texto juntos e vamos circular essas palavras, né? Então, English,
is a global language. Vocês conseguiram entender o que está falando aí nessa primeira frase? English is a global language. É uma linguagem, é um idioma global. Spoken by millions. Olha aqui uma palavra cognata, né? Uma palavra que é escrita de forma muito semelhante à língua portuguesa, então a gente já consegue deduzir o significado, né? Então ela é falada por milhões, millions of people from different, viu? Mais uma palavrinha aqui, ó, de diferentes countries, países. Inglês é uma língua global falada por milhões de pessoas de diferentes países. Each bringing their unique accent. Cada um deles trazendo seu sotaque único and personality to it. Personality. Então, está falando aqui que o inglês é falado por milhões de pessoas ao redor do mundo e que cada país acrescenta no idioma aí o seu sotaque, a sua personalidade, né? À medida que vai falando. Então, understanding that English belongs to no single nation. Olha só. Como nós estamos falando dessa variação, essa frase diz assim: entender que o inglês pertence não somente, né, a uma nação, but to all who use it. Olha só essa palavra aqui, parecida com a língua portuguesa. But to all who use it is essential for effective communication. Então, esse entendimento que o inglês não pertence a uma nação, mas a todos que usam, que fazem uso, né, para se comunicar, é o que é essencial para uma comunicação efetiva. And cultural exchange, e um intercâmbio cultural. Instead of focusing on perfection, ao invés de focar on perfection, em perfeição, essa perfeição, né, que eles falam assim, ao invés de focar em perfeição, é que antigamente, por exemplo, você via propagandas de fala inglês como um nativo, e hoje o entendimento é que, ao invés de focar nessa perfeição de falar como um nativo, a gente incentiva que os alunos falem sem perder a sua identidade, porque falar inglês tem como objetivo essa troca cultural, essa comunicação, e para isso você não precisa anular o seu sotaque, as suas origens. Então, ao invés de focar em falar como nativo, com essa perfeição, we should embrace diversity and respect different ways of speaking. Aqui está falando, nós devemos abraçar a diversidade e respeitar esses modos de fala. Vocês viram que lá no mapa do Brasil, né, em cada canto, as pessoas falam de um jeito. Então, é preciso haver esse respeito, né, com essa diversidade nos modos de fala. The true power of English lies in its ability to connect people. O verdadeiro poder da língua inglesa está nessa habilidade de conectar as pessoas, provide access to knowledge, prover acesso a conhecimento, porque grandes pesquisas, grandes estudos são feitos em língua inglesa, and open doors, abrir portas to new, olha essa palavra aqui, ó, new opportunities, regardless of how it is spoken. Então, abrir portas para novas oportunidades, independente, né, sem considerar o jeito que se fala. Ok? Então, nesse primeiro momento, nós queríamos falar sobre isso, sobre a importância de respeitar essa variação linguística e de conscientizar aí as turmas que não preciso falar como uma americana, eu posso falar inglês como uma brasileira, né? Sem perder as minhas origens, o meu sotaque, porque o importante é conseguir se comunicar, ok? So, let's go ahead, vamos em frente. Então, falando nisso, nós colocamos ali no texto que o inglês é uma língua global, né? Em todos os lugares do mundo você consegue se comunicar se você souber falar inglês. Então, aqui nós colocamos várias pessoas falando
welcome, seja bem-vindo, hi, hello, em vários lugares aí do mapa para simbolizar isso, né? O alcance da língua inglesa. E como nós falamos, assim como todos os outros idiomas, existe variação linguística na língua inglesa e hoje nós vamos falar de uma das mais conhecidas, né? Não é a única que existe, mas é uma das mais conhecidas aí em filmes, nas grandes mídias, que fala, né, do inglês britânico e americano. Então, British and American English. British and American English. O inglês britânico que se fala ali no Reino Unido e o American English é ali nos Estados Unidos. É a única variação que existe? Não é. Existem mais lugares, né, que falam língua inglesa, mas nós trouxemos essa daqui por ser uma das mais conhecidas e por estar presente aí nas diversas mídias, ok? Então, vamos assistir agora um VT que fala sobre isso. Pay attention. Trash can. Rubbish bin. Elevator. Lift. Subway. Underground. French fries. Chips. Apartment. Flat. Organize. Organize. Organizar. Analyze. Analyze. Analisar. Favorite. Favorite. Favorito. Color. Color. Cor. Center. Center. Centro. Então, vocês viram aí vários exemplos de diferença, né? Nós focamos em vocabulário, uma palavra é falada em inglês britânico de uma maneira e em inglês americano de outra maneira, mas não é só o vocabulário que muda, às vezes a escrita, né? Como color, cor no americano e color, acrescenta ali uma letra U na palavra. Então, esse tipo de diferença que acontece na variação linguística aí entre o inglês britânico e americano. Nós trouxemos vários exemplos aí de vocabulário para vocês e agora nós vamos ver isso na prática, né? Um diálogo propriamente dito. Nós vamos ter um diálogo falado todo em inglês britânico e o outro em inglês americano para que vocês percebam aí na prática essa diferença. Let's go! What are you going to do at this weekend? The usual. Play football with my kids and do a bit of gardening. What are you gonna do this weekend? The usual stuff. Play soccer with the kids and rake the yard. What are you going to do at this weekend? The usual. Play football with my kids and do a bit of gardening. What are you gonna do this weekend? The usual stuff. Play soccer with the kids and rake the yard. Ok, então nós tivemos aí 2 diálogos falando a mesma coisa, né? Sobre a atividade do fim de semana, mas com toda essa diferença de sotaque, de vocabulário, e nós vamos analisar juntos agora. Pay attention, let's go. Então nós temos aí, what are you going to do at the weekend? O que você vai fazer esse final de semana? What are you going to do at the weekend? E aí ela responde assim, the usual. The usual, o de sempre, né? The usual. E aí ela fala, play football with my kids and do a bit of gardening. Ela fala que vai fazer o de sempre, né? Jogar futebol com as crianças e cuidar ali do jardim, ok? Então essa é a conversa aqui, vamos ver a próxima. Aqui vocês podem ver que mudou aqui, ó. Aqui eles diminuíram, né? What are you gonna do? Não é what are you going to do? Teve essa diminuição. What are you gonna do this weekend? Mas quer dizer a mesma coisa, né? O que você vai fazer esse final de semana? E aí a resposta, the usual stuff.
play soccer with the kids and rake the yard. Que quer dizer a mesma coisa, mas com essa diferença aí de vocabulário, né? Que fala o quê? Que vai jogar futebol e cuidar ali do jardim, ok? Então, vamos seguindo aqui em frente, falando ainda sobre essas adaptações que o idioma sofre, né? De acordo com o lugar e a situação que está sendo falado. Então, nós vamos observar aqui como ele muda de acordo com o contexto, né? Como nós falamos lá no começo da aula, o formal e o informal. Geralmente, o informal ele é usado mais na fala e acontecem muitas abreviações, né? As palavras são abreviadas, acontecem muitas aglutinações que juntam, né, uma palavra com a outra ali. Então, a primeira aqui, ó, é I want to have fun. I want to have fun. Eu quero me divertir. Na maneira informal, ficou, então, vamos ver. I wanna have fun. I wanna have fun. Viram como muda ali? Want to se aglutinaram, juntou essas duas palavras e ficou assim. I wanna have fun. Give me a hug. Give me a hug. Me dê um abraço. Então, uma maneira mais informal, ela fica give me a hug. Give me a hug. Ok? Pode emendar tudo na hora de falar give me a hug. Me dê um abraço. E aí, vamos ver outro exemplo aqui. I have to go. I have to go. Eu tenho que ir. E a maneira informal, uma maneira mais informal de falar essa frase, I gotta go. I gotta go. Sempre emendando, né? Viu que ali o Tzinho tem som de R. I gotta go. I gotta go. Eu tenho que ir. E aí a próxima, I'm going to travel. I'm going to travel. Eu vou viajar. Que é o informal. Vamos dar uma olhada. I'm gonna travel. I'm gonna travel. E temos então mais um exemplo. Vamos dar uma olhada aqui. Let me think. Let me think. Que numa maneira mais informal vira e se transforma em let me think. Então, olha só, dei uma olhada que na maneira informal, geralmente utilizada aí na hora da fala, né? Na hora da fala, não na hora escrita, na hora que eu vou apresentar uma redação, ou na escola, essa linguagem não é usada, mas na hora do diálogo entre amigos, na maioria das vezes, o que acontece? Essa aglutinação de palavras, né? As palavras se juntam, sai uma letra, entra um apóstrofo. Então, nós vamos ler mais uma vez elas para a gente ver a diferença aqui na pronúncia. A primeira, I want to have fun. A informal, I wanna have fun. I wanna have fun. Want to se transforma em wanna, é a junção, né? Give me a hug. Give me a hug. Give me a hug. Give me a hug. Então, a palavra foi diminuída, né? Aglutinou-lhe as palavras e se transformou em uma nova expressão que quer dizer a mesma coisa, mas é utilizada em contexto informal. I have to go. I have to go. I gotta go. I am going to travel. I'm gonna travel. And let me think. Let me think. Ok? Então, falamos sobre essa variação aí, dependendo do contexto, se é formal ou informal. E agora, nessa geração, existe ainda outra variação, uma nova variação, né? Que está surgindo, que é o internetês. Vamos ver o que é, do que se trata, né? Então, o internetês, vamos dar uma olhada aqui junto. Do que se trata, apesar de que vocês já sabem o que é. É a linguagem utilizada no meio virtual. Digamos que é o português digitado na internet, mais precisamente nas redes sociais. E aí nós temos aí os exemplos das redes sociais, onde eles aparecem, né? São muito utilizados aí para vocês, por vocês, né? Todos Instagram, WhatsApp, Facebook. Então, esse internetês são aquelas abreviações que a gente faz, né? Quando a gente vai se comunicar no WhatsApp, no Facebook, nos posts. Ao invés de escrever você, a gente escreve o V e o C. E várias outras abreviações na língua portuguesa. Elas também existem na língua inglesa, né? Essa abreviação é para otimizar ali a comunicação, né? Às vezes uma expressão inteira é substituída por letras.
É porque na conversa ali em tempo real as pessoas querem otimizar. E assim como acontece em língua portuguesa, acontece também em língua inglesa. E nós vamos aqui ver vários exemplos. E eu tenho certeza que alguns exemplos vocês já até conhecem, já viram, quem sabe até já usaram, né? No dia a dia. Então vamos lá, colocamos aqui os exemplos aqui até numa janelinha de rede social, né, de conversa em tempo real, alguns exemplos para vocês verem. Então, nós temos aí o BFF. Vocês viram que essas 3 letrinhas significam essa expressão aí, Best Friend Forever. Melhores amigos para sempre, melhor amiga, melhor amigo. Então, essas 3 letrinhas substituíram toda essa expressão como acontece em língua portuguesa. E aqui, seguindo essa linha de raciocínio, nós temos vários exemplos. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho em cada um deles. BFN, bye for now, né, que é tchau por enquanto. O LOL, né, L-O-I, muitos usam aí, que é rindo muito. Essas 3 letrinhas substituem essa expressão aí. By the way, que a pessoa, ao invés de colocar by the way, coloca B-T-W, que significa isso, aliás, a propósito. Temos o just kidding, no J e o K, só brincadeira, tô só brincando. E essa expressão muito grande, happy birthday to you, ao invés da pessoa escrever ela por inteiro, ela faz essa abreviação aí, né? Que em inglês, soletrando, seria HB to you, happy birthday to you, ok? Essa próxima é muito usada até no setor corporativo, né, em língua inglesa, as soon as possible, ASAP, as soon as possible, o mais rápido possível. Então, seguindo essa linha de raciocínio aí, usei essas letrinhas, fiz a substituição e me expressei utilizando essas letrinhas para dizer essa expressão, né? Então, ali embaixo, people, pessoas, a letrinha U para you, assim como VC é você em inglês. Vamos em frente, que tem muitos exemplos aqui para vocês verem. To, que quer dizer para, né? Substitui aí o to pelo número. How are you? Como que você está? Por H-R-U-H-R-U. Lá embaixo, great, mais um exemplo, great, ótimo. Então, GR8, great, ok. Temos mais exemplos aqui. Be right back. Be right back quer dizer eu já volto, né? Então, vocês viram aí como a língua portuguesa, assim como na língua portuguesa, a gente faz essas abreviações para otimizar a conversa ali na rede social. Essa otimização, essa abreviação também acontece na língua inglesa, né? São, como nós vimos, vários exemplos. E aqui a gente vendo um por um, né? Fica um pouco difícil, mas quando você começa a usar no dia a dia, ali teclando, flui naturalmente, já faz parte do seu dia a dia, as pessoas entendem. Então, o que é esse internetês? É essa abreviação das palavras e até um novo vocabulário, né? Postar, like, todas essas palavras, esses novos vocabulários surgiram com o advento da internet. E essas abreviações, elas são muito usadas assim no dia a dia, mas lembrem que essa variação, ela se dá num contexto informal, quando você vai prestar um vestibular, fazer uma redação, né? Existem pessoas que são reprovadas por utilizar uma linguagem que não é apropriada para aquela situação. Então, esse internetês, como o próprio nome já diz, ele precisa ser separado para ser utilizado apenas na internet, apenas na rede social. Então, observem muito bem o contexto, né, que vocês estão inseridos para saber como que vocês vão falar. Então, basicamente aqui nós vimos vários exemplos aí de variação linguística na língua inglesa, né? Nós vimos ali inglês britânico, americano, vimos ali a diferença entre o contexto formal e o informal, e agora essa nova variação que surgiu, né? Que é a variação do inglês utilizado na internet. E falando dessa variação da língua inglesa na internet, existe uma nova forma de se comunicar, que é através de símbolos, né, muito conhecidos. Olha só eles aparecendo aqui.
eu tenho certeza que vocês usam, que vocês conhecem, né? Que são os emojis, né? Você coloca um emoji, a pessoa já entende ali o que você quer falar. Então, vamos dar uma olhada assim em algo sobre os emojis. Por que a gente tirou um tempo para falar sobre isso? Porque eles viraram muito importante parte da linguagem aí utilizada no dia a dia. E aqui nós temos alguns pontos sobre eles. Olha só, em 2015, emoji foi escolhido como a palavra do ano. Então, olha só, ele foi escolhido como a palavra mais utilizada aí do ano em 2015, devido à sua significância cultural. Então, você vê que é algo utilizado na internet, né? Pode parecer que é utilizado só pelos jovens, mas ele atingiu aí um âmbito global, né? Tanto que ele foi escolhido como a palavra do ano em 2015, ok? Pela sua relevância, como nós colocamos aí, bem destacados, pela sua significância cultural, ok? E aí, o próximo passo aqui, 92% das pessoas que estão na internet usam esses ícones. Então, é um número muito grande de usuários, né, que faz uso desses símbolos. Então, nós colocamos aí 92% das pessoas que estão na internet utilizam esses ícones, ok? Então, a nossa aula foi sobre isso, né? Só revisando sobre essa variação linguística. Começamos apresentando ela na língua portuguesa e falamos assim que existem vários idiomas, inclusive na língua inglesa, e começamos aí a destrinchar ela dentro do nosso idioma de estudo, né? Da língua inglesa. Falamos sobre essa variação geográfica e nós trouxemos uma variação apenas, lembrando que existem várias, né? Mas devido ao tempo da aula, nós apresentamos aqui uma das mais conhecidas, né, a diferença entre o inglês britânico e americano, então uma diferença ali geográfica. Falamos sobre a diferença ali dentro dos contextos, né, formal e informal. Mostramos como as palavras elas são abreviadas, elas sofrem aglutinação dependendo do contexto. E as palavras elas vão diminuindo mais assim no momento da fala, né? Quando nós falamos. Na escrita, elas precisam ser escritas bem organizadas, por extenso, principalmente em ambientes mais formais. E agora finalizamos aí falando do Internet Texto, trouxemos aí como é importante estar atento a isso e como existe, né, essa variação na língua inglesa, assim como na língua portuguesa, e também a importância que alcançou aí o uso dos emojis, né, no âmbito global, devido ao seu uso aí amplamente divulgado e acessado nas redes sociais. Então essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham conseguido acompanhar o conteúdo. Nós ficamos por aqui, see you!